Então, vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, né, no nosso 38º ano, a reunião de número 1569. E, sem dúvida nenhuma, um tópico muito importante, né, que é essa relação coração e rim, e eu achei um título muito provocativo, né? Quando o rim sussurra ao coração a importância da microalbuminúria. Para falar sobre isso, nós vamos contar com a presença ilustre aqui da doutora Susan Carvalho, né, que é integrante do Comitê de Jovens Nefrologistas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Nefrologia, também de cardio também, né? Especialista em medicina intensiva. Compartilhando aí? Não, mestranda do Programa em Ciência da Saúde da UFES, e nefrologista com grande experiência, sem dúvida nenhuma, aí, vai nos brindar aí com uma apresentação muito enriquecedora. Vamos seguir, então, e passa para o próximo. Só declara meu conflito de interesse, mas não vai prejudicar a aula de hoje, né? Vamos seguir, então. E aí, o grande balizador da aula de hoje foi esse artigo que saiu há pouco, em março de 2025, no Circulation, que fala exatamente da albuminúria num contexto do contínuo, né, cardiorrenal metabólico, uma revisão de literatura muito bem feita e que a gente vai discutir frente ao que a gente já tem mais de dados da literatura. Pode passar. Então, o que a gente vai discutir hoje é por que falar da albuminúria, né? A albuminúria nessas diversas condições clínicas, né? No contínuo cardiorrenal metabólico, a importância da albuminúria frente a desfechos adversos, o que é que a gente tem, e o rastreamento e manejo, que é o que essa revisão de literatura nos provoca a repensar sobre como manejar diante de cada faixa de microalbuminúria alterada. Vamos seguir. Pode seguir. Então, por que falar da albuminúria? Pode seguir. Então, antes de falar de por que falar até da albuminúria, vou trazer para os senhores um dado que a gente sempre fica um pouco em dúvida, né? Eu vejo muito dos alunos e de algumas pessoas que me procuram. Então, quando a gente pede albuminúria no exame, que a gente pode pedir albuminúria na amostra de urina isolada, ou a relação albumina-creatinina, o que a gente vai olhar é exatamente o número da relação, como tem aí o valor de 13. E aí, fazendo um paralelo com os outros achados de exame, por exemplo, você está diante de um sumário de urina apenas, e ele vem com uma cruz de proteína, isso significa dizer que já está perdendo mais do que 30 miligramas por grama de albuminúria. Quando é mais do que uma cruz, seria mais de 300 miligramas por grama. O sumário de urina simples, ele não é muito sensível para detectar a presença de proteína. A lembrança também de que o sumário de urina, ele detecta albumina, né? Apenas albumina. Se eu quero investigar outras doenças que perdem outras proteínas que não albuminam, o sumário não é um balizador. E quando eu estou diante, se eu pedir, por exemplo, a urina de 24 horas, eu estou diante de uma proteinúria que tem albumina além das outras proteínas, para ser um marcador positivo, né, tá acima de 30 miligramas por grama, é quando tem mais do que 150 miligramas de proteína numa urina de 24 horas, ou numa relação P/C, que também pode ser solicitado. Mas, de uma forma geral, o que a gente pede é a albuminúria, na amostra de urina isolada, e o que a gente olha é o valor da relação, que aí vem a creatinina, vem a albumina, mas a gente olha a relação. Uma lembrança também de que algumas situações vão ter albuminúria positiva e não significa dizer que é um problema em si, né? A gravidez pode fazer uma albuminúria transitória, agora se ela persiste, a gente tem que investigar. Exercício físico extenuante também pode fazer. O paciente que está com febre, normalmente febre alta, com infecção urinária, com hipertensão descontrolada. Além disso, também descontrole glicêmico e colesterol muito elevado faz perder proteína, que a gente tem que corrigir isso, para depois saber se persiste a presença da albuminúria positiva. Pode passar. Então, por que a gente tem que falar da albuminúria, né? Ele já é um marcador conhecido, tem estudo desde 1980 relacionando a albuminúria com mortalidade cardiovascular. Além disso, ele é um marcador de disfunção endotelial,
mas fica sempre a pergunta, né? Significa dizer que é uma patologia direta ao endotélio ou é consequência apenas de alguma causa de doença cardiovascular? É um biomarcador que unifica as três condições, né? O contínuo cardiorrenal metabólico, e por isso ele ganha uma importância sui generis, né? E ele tem mecanismos únicos para cada patologia, que é o que a gente vai conversar aqui, e que a gente tem que reconhecer esses mecanismos também para atuação. Pode passar. Aí a sua lembrança de que o efeito final da albuminúria é a nível renal, quando se tem uma alteração no glomérulo, e aí por vários mecanismos que a gente vai ver, e aí essa perda de proteína, ela é proporcionada porque não consegue haver uma reabsorção tubular. E aí vai ter essa passagem de albumina, que não deveria, para a urina. Não vou me deter, que isso aí seria uma outra aula para a gente discutir. A gente vai discutir mais a parte prática. Então, agora, seguindo a nossa lógica, né, seria a albuminúria nas condições diversas, que é o que a gente vai seguir da nossa agenda. Pode passar. Eu trouxe para cada relação da albuminúria com uma doença, o que é que está ocasionando essa perda de proteína. Então, na insuficiência cardíaca, que apesar da importância da albuminúria, que a gente vai ver, ela não é tão falada na literatura em relação aos guidelines, especificamente GIC, mas os mecanismos em si que levam à perda de proteína pelo rim é uma pressão venosa central alterada, que aí vai levar a uma baixa perfusão tecidual no rim, vai ter comprometimento tanto glomerular em relação a questão de pressão, né? Pressão intraglomerular, de taxa de pressão glomerular, e vai lesar tanto o glomérulo como o túbulo, e vai proporcionar o aumento da congestão renal crônica, que vai precipitar essa continuidade de perda de proteína pela urina. Além disso, o escape de aldosterona, com a retenção de sal e água pela ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, é outro mecanismo que proporciona a albuminúria na IC, e o dano ao glicocálice endotelial de uma forma sistêmica específica no rim, por conta da ativação dos peptídeos natriuréticos. Pode passar. E na doença aterosclerótica tem justificativa para isso? Então, o primeiro mecanismo seria da inflamação vascular, que leva o processo inflamatório ao aumento da permeabilidade capilar, e não vai ser diferente dentro do glomérulo, proporcionando a saída de proteína. Além disso, a própria disfunção endotelial pela própria doença também perpetua a perda da proteína, principalmente por comprometer a barreira de filtração glomerular. E, por último, a própria infiltração lipídica, ele faz um mecanismo de lesão direta no rim e que também proporciona essa perda de proteína. E em relação à hipertensão, quais são os principais mecanismos? O principal é a pressão intraglomerular aumentada, que vai levar a essa perda de proteína. Além disso, a lesão direta da hipertensão no rim com a hipertensão glomerular também proporciona essa perda de proteína. E dentro do glomérulo, a permeabilidade capilar vai ter as alterações, né, nas membranas de barreira glomerular, e vai também proporcionar a perda de proteína. E aí, diante desse cenário, fica a pergunta se, então, eu bloqueando o sistema renina-angiotensina-aldosterona com IE cobrar se tem efeito benéfico, mas a literatura não traz que existe esse efeito benéfico do bloqueio duplo, né, dos dois sistemas, por conta de precipitar maior efeito adverso, como hipercalemia e também de disfunção renal. Então, apesar de parecer lógico bloquear de forma intensa, né, o sistema renina-angiotensina-aldosterona para controle da perda de proteína, não se mostra eficaz quando vai para os estudos fazendo esse uso combinado. Seguindo o contínuo, né, agora dentro da síndrome metabólica, que aí contempla de uma forma geral que a gente já abordou, mas a própria obesidade, ela faz uma alteração na membrana do glomérulo, né? Ela prejudica a seletividade de carga,
que a membrana glomerular ela é cardioseletiva e aí atrapalha essa seletividade, deixa passar proteína. Além disso, ela prejudica a reabsorção tubular e a própria resistência insulínica aumentada, ele vai trazer alteração direta no rim com a passagem dessas proteínas. E aí, um dos grandes adventos que veio justificar como tratando essa síndrome metabólica vai ter proteção renal é o estudo FLOW, que também saiu há pouco tempo, mostrando que o uso de agonistas de GLP-1 ele tem múltiplos benefícios no controle da albuminúria, não só na redução de peso, mas ele acaba também ajudando na integridade do feedback túbulo-glomerular dentre os seus mecanismos positivos. Pode passar. E aqui eu trouxe para mostrar para os senhores um trabalho feito por um aluno de TCC, aqui em Sergipe mesmo. Foi um trabalho que o aluno pegou 100 pacientes, na verdade 100 foi dos que ficaram, né? Que eram acompanhados para fazer cirurgia bariátrica, vários motivos para a realização da cirurgia bariátrica, e ele quis ver, dentre esses, ele excluiu quem já tinha doença renal crônica documentada, então a creatinina era normal, mas ele fez o exame da microalbuminúria, ele mesmo fez. E aí, até contemplando um pouco, que os estudos abordam um pouco mulher, mas ele conseguiu nesse contato direto, né, ele ia na casa dos pacientes que eram acompanhados especificamente era o Dr. Marcelo Protásio, e mais mulheres participaram do nosso estudo do que os homens, mas da relação albumina-creatinina alterada, os homens tiveram mais alteração, com P até significativo. Pode passar? Pode passar? Mais um. E outro detalhe, volta, do nosso estudo, que também foi significativo, é que a ingesta de bebida alcoólica também teve uma relação com o maior encontro de albuminúria alterada. Pode passar, mais um. E aí, em relação ao MC, né, que dividido em grau 1, grau 2, grau 3, 22% dos pacientes que foram testados com a relação albumina-creatinina no FITA-teste, né, a gente encontrou dividido por grau de MC, um achado alterado maior na obesidade grau 2, pode passar. E isso é o que é encontrado na literatura também, nos outros dados, a gente encontrou um pouquinho mais elevado do que o que é encontrado na literatura internacional. Aqui no Brasil tem mais outro estudo que ele analisa os obesos em relação à microalbuminúria como marcador precoce de doença renal crônica, né? Que a gente já sabe que a obesidade é um fator de risco independente, mas a microalbuminúria alterando primeiro do que a creatinina. Pode passar? E aí, uma outra surpresa para a gente, mas não foi significante, né, estatisticamente, mas que os pacientes que estavam alterados, eles não tinham comorbidades prévias, como diabetes e hipertensão, que a gente sabe que já faz ter perda de albumina, né? Então, os pacientes, eles não tinham essas patologias, os que deram alterados não tinham patologias pregressas. Apenas a obesidade como fator. E aí, em relação à doença renal crônica, que também daria uma aula, mas eu trouxe alguns dados mais importantes para a gente discutir aqui. O primeiro é a lembrança de que, dentre as causas que levam o paciente à diálise, o diabetes é uma das principais, é a principal causa no mundo de levar o paciente que tem doença renal crônica estágio terminal à diálise. E no último censo da SBN de 2024, ele empatou com hipertensão, e tem várias causas que levam ao comprometimento renal, tem mecanismos até fisiopatológicos próprios de fazer síndrome nefrótica, né? Eu estava até, não sei se ele está presente, mas estava com um paciente com o Tiago, e que a gente estava em dúvida se aquela perda de proteína montante era alguma doença fora do rim, que ele estava suspeitando até de amiloidose cardíaca, ou se era uma doença no rim. Para nossa surpresa, a gente biopsiou o rim para ver se viria o diagnóstico, né? E foi tudo da doença renal do diabetes.
Então, mostrando que a doença renal do diabetes é uma doença importante, que faz albuminúrias importantes, às vezes com creatinina normal ou pouco alterada. Então, a gente tem que ficar de olho nesse marcador, tanto quanto a gente olha para a creatinina. Pode passar? E aí eu trouxe, falando já específico do diabetes, para a gente ficar atento de que tem fenótipos diferentes. A gente esperava aquele padrão de doença renal de diabetes que faz a hiperfiltração, primeiro começa com micro, mas depois macroalbuminúria, mas a gente tem visto ultimamente de que muitos pacientes não obedecem esse padrão, então existem vários fenótipos de evolução. Às vezes o paciente está perdendo a albuminúria ali entre 30 a 300, daqui a pouco ele piora a função renal e até melhora a albuminúria. Tem aquele outro fenótipo de que ele acaba piorando só a albuminúria, sem piorar a creatinina, sem piorar em si a creatinina, que seria o número 1. A gente conhece o 3, que é o típico, né? O 2, que eu citei, que às vezes melhora a albuminúria, mas piora a creatinina. Então, para a doença renal do diabetes, um advento de que a gente precisa olhar para os dois marcadores e está seriando isso, porque o comportamento está cada vez diverso e com as novas drogas talvez possibilite a gente frear essa evolução que a gente não deseja. Pode passar? E aí eu trouxe esse estudo mostrando que não só o Brasil, né, não achei nenhum dado específico a nível nacional, mas para mostrar que a gente, apesar de estar bem consolidado, por exemplo, diferente da IC, que não está bem consolidado, mas da doença do renal de diabetes, as diretrizes já estão bem consolidadas do rastreio da albuminúria, mas ainda os países ditos desenvolvidos ainda rastreiam um pouco. Então, a importância da gente aumentar essa triagem para a gente diminuir os números, até porque existe uma perspectiva de que no Brasil, em 2040, a doença renal crônica seja a 5ª causa de óbito. E às vezes a gente erra no básico, né? O que o Dr. José Augusto sempre fala, né? Lá no atendimento inicial nas UBS, se a gente faz o que a gente tem que fazer, a gente não chega no que a gente não gostaria, que é a terapia renal substitutiva. Pode passar? Pode passar? E agora a gente vai abordar um pouco dos desfechos em relação à albuminúria. Como eu abordei, né, no início, a albuminúria, ela é notadamente relacionada com o aumento de mortalidade por todas as causas, e não só nas doenças cardiovasculares, o que fica a interrogação, e talvez porque tenha poucos estudos, que é isso que a revisão de literatura traz, relacionando diretamente a albuminúria diante de todos os contextos e como marcador independente de mortalidade, mas é de conhecimento, mas tem poucos estudos abordando diretamente essa relação. Pode passar? E aí tem na literatura a associação de que é um fator de risco para a doença cerebrovascular, a presença de albuminúria positiva, é fator de risco para desenvolvimento de IC e disfunção diastólica, inclusive se o paciente já tem IC e a albuminúria não está controlada, tem relação de exacerbação de doença cardiovascular e tem uma relação bem direta de que esse ambiente, né, de microalbuminúria positiva que faz uma disfunção endotelial difusa, esses pacientes normalmente podem alterar a troponina e não ter doença cardiovascular conhecida. Então, só pelo fato de ter albuminúria positiva, né, que é um marcador de lesão endotelial, ele pode ter troponina positiva e não ter doença cardiovascular ainda conhecida. Pode passar. Aqui que eu trouxe para mostrar a relação de que a presença de albuminúria, que ele chama de moderada, né, que é ele colocou acima de 100, está relacionada a maior incidência de insuficiência cardíaca, e seria mais insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida do que de fração de ejeção preservada. E aí, a grande provocação da revisão de literatura e o que a gente vai discorrer nos próximos minutos qual é o ponto de corte para essa microalbuminúria? Será que é 30, como a gente vem considerando mesmo
tem estudos mostrando que acima de 10 já tem relação com aumento de mortalidade cardiovascular. A gente sabe que esse valor é ascendente, principalmente com a queda da taxa de fração glomerular por mecanismos de lesão renal direta, né? Mas quando é que a gente tem que ficar alerta? E ver que, às vezes não, em muitos casos, ele é um marcador precoce de alteração. A creatinina se mantém estável, como eu mostrei na doença do diabetes e em outras doenças, como a obesidade também, ele já vem alterando e a creatina se altera depois. E por que a gente não está de olho nisso, né? Assim como a gente pede creatina nos nossos exames de rastreio. Pode passar? Pode passar. E aí, só o reforço de que, pensando no mecanismo de, se eu estou com um paciente que é potencial risco a ter o contínuo cardiorrenal metabólico, eu preciso dosar creatinina, botar na taxa de filtração glomerular pela fórmula do CKD-PI e preciso dosar a microalbuminúria, que não precisa ser mais urina de 24 horas, mas uma relação albumina-creatinina. Isso foi mais para reforçar. Pode passar. E aí, diante desse dado de taxa de filtração glomerular e albuminúria, é de acesso de todos, o mapa de calor que vai estratificar a doença renal crônica. Então, que a gente estratifica em relação aos dois parâmetros, né? A taxa e a albuminúria, e mostrar para os senhores que a albuminúria, a partir de A2, ela já aumenta em torno de 2 vezes a morte em relação à população geral por doença cardiovascular. E aí a gente tem que ficar de olho para tratar, não deixar progredir, porque a tendência é só aumentar a chance de óbito e de, se não tiver uma doença cardíaca persistente, acabar tendo. E aí, o grande advento, que eu acho que uniu mais todas as 3 classes, né, cardio, nefrologista e endocrinologista, foi o boom aí das novas drogas. Antigamente, a gente ficava meio, bem limitado, né, o paciente ia para consulta, a gente não tinha muito o que fazer, depois com o advento do IECOBRA como fator nefroprotetor, né, de redução da albuminúria, que bloqueava ou desacelerava a perda de função renal e a evolução da doença renal crônica, depois os novos estudos que mostraram que os inibidores de SLT2, depois a finerenona, especificamente na doença renal do diabetes, e por último o FLOW, que está se mostrando que no paciente com obesidade, mesmo sem diabetes, tem proteção renal, e nos pacientes com doença renal do diabetes, os próximos guidelines tendem a botar o quarteto fantástico, assim como na IC, na doença renal do diabetes, para evitar a progressão, e um dos marcadores principais é a albuminúria, né? Então, na doença renal do diabetes, cobrar em dose otimizada, com agonista de GLP-1, com inibidor de SLT2 e com um antagonista de receptor mineralocorticoide não esteroidal. E aqui estão os mecanismos para lembrança de como é que eles agem, né? Especificamente, cobrar faz vasodilatação da eferente e, por isso, é um antiproteinúrico, ele tem um potencial, por vasodilatar a eferente, de piorar a taxa de fração glomerular, né? De aumentar a creatinina, mas é uma piora que a gente chama que é da melhora a longo prazo, a lembrança de que não pode piorar mais do que 30% a creatinina, ou mais do que 10% da taxa de fração glomerular. Os inibidores de SLT2, especificamente, por fazer vasoconstrição da arteríola aferente, né? Que são mecanismos aí que se somam. Ele também vai reduzir a perda de proteína, em compensação, também tem o potencial de fazer alteração hemodinâmica e piorar a função renal. Agonista de GLP-1 e a finerenona, apesar de ter um efeito hemodinâmico, não é tão marcado, mas eles têm o potencial de ter uma leve piora da função renal, mas eles agem mais, dentre vários mecanismos que estão sendo estudados, no potencial de redução de inflamação e fibrose, que aí contém a perda de proteína a nível glomerular e tubular. Pode passar. A lembrança, né, de que os remédios, eles fazem esse efeito na contenção da perda de proteína, mas o KDIGO e as diretrizes do contínuo cardiorrenal metabólico reforçam que uma dieta adequada, atividade física, parar de fumar, o controle do peso, são fundamentais
para esse controle da albuminúria, né? Além dos remédios, nem tudo é remédio, mas são complementares, né? E reforçar nessa base é fundamental para o paciente ter uma sobrevida livre de complicações. Pode passar. E aí aqui, que é um fluxograma muito interessante que o artigo do Circulation traz, fazendo a gente pensar na questão de, ainda não tem estudos mostrando que o número é 10, né? Mas que eles vêm fazendo análise de vários estudos mostrando que abaixo de 30 o paciente já aumentava, mas nenhum trial desenhado especificamente para isso, mas abaixo de 30 já aumentava a chance de morte cardiovascular. E aí ele traz essa questão que abaixo de 10, se tem uma taxa acima de 60, eu só preciso fazer um reteste de ano em ano, né? Então, se eu tenho uma microalbuminúria abaixo de 10, nos pacientes de risco, né? Do contínuo cardiorrenal metabólico, ele até fala em geral, seria a população geral, mas especificamente no contínuo cardiorrenal metabólico. Então, se tem uma microalbuminúria abaixo de 10, uma taxa acima de 60, eu faço isso anualmente. Se eu tenho uma microalbuminúria abaixo de 10 e uma taxa abaixo de 60, eu tenho que revisar das medicações que o paciente tem, se ele precisa já estar usando cobrar e inibidor de SGLT2, né? Pensando no contínuo cardiorrenal metabólico, essas são as duas drogas que já é recomendado entrar, né? Na IC, no diabetes, na doença renal crônica, especificamente o inibidor de SGLT2, nível de evidência 1A, entrar se taxa alterada, né? Ou a microalbuminúria acima de 200, mas é nível de evidência 2A, entrar em qualquer DRC. Então, por isso que ele traz esse adendo de revisar se os pacientes estão com esses dois remédios, e aí ele pede para retestar em torno de 3 a 6 meses, né? Vai depender. Eu introduzi o remédio agora, o paciente já está usando o remédio e está nessa faixa, aí eu preciso talvez ver com menor tempo. Mas se introduzir agora, dá mais um tempo, né? E ir acompanhando. Se ele está entre 10 a 30 de microalbuminúria e uma taxa de tração glomerular acima de 60, eu preciso acompanhar a cada 6 meses. Se está entre 10 a 30 e uma taxa abaixo de 60, de novo, eu preciso verificar se ele está com os remédios otimizados para esse controle da microalbuminúria. Se tem uma microalbuminúria acima de 30, aí ele chama atenção de microalbuminúrias acima de 3 gramas, o 3,5 gramas, que aí seria uma síndrome nefrótica que precisa ser melhor investigada, que às vezes é tudo doença renal do diabetes, mas aí acima de 30 e com taxa abaixo de 60, ele já recomenda que você revise se ele merece o quarteto fantástico, né? E aí, para cada situação, ele lembra aos senhores o que é que precisa estar. Então, diante de hipertensão, precisa estar com inibidor de cobrar, ele bota o antagonista receptor mineralocorticoide, especificamente espronolactona eplerenone, inibidor de SGLT2. No diante de doença aterosclerótica, ficar de olho em inibidor de SGLT2 e cobrar, diante de ser, ficar de olho o quarteto fantástico, aí vai depender, né, se CFEL e CFEP, e na doença renal do diabetes, de novo, a lembrança de que precisa estar com os 4 medicamentos otimizados, claro que depende da individualização, né, principalmente diante de paciente que não é obeso, e retestar, que ele recomenda a cada 3, 6 meses, e também uma retestagem individualizada, pode passar. E aí, trazendo aqui quentinho, né, acabou de sair no Congresso Europeu de Nefrologia, que aconteceu esse final de semana que passou, é o estudo Confidence, que ele analisa os pacientes em 3 braços, o que usa só empagliflozina, o que usa finerenona e o que usa empagliflozina e finerenona já simultâneos, em relação à redução da albuminúria, e mostrou que quando usava a associação, reduziu mais do que 52% a albuminúria, em torno de 52% a albuminúria. Ele não faz a questão do estudo em relação a desfecho cardiovascular, mas a gente tem na literatura, por exemplo, os estudos com inibidor de SGLT2, que quando reduz mais do que 30% na albuminúria, já tem efeito positivo em relação à diminuição de MACE, né? Assim como a finerenona no
no estudo Fidelio, no Fígaro e no Fidelity também, quando reduz a albuminúria, tem efeito positivo. Então, fazendo essa correlação, se reduz mais do que 50%, sendo que os outros estudos foram mais do que 30%, se atribui de que também vai ter benefício nos desfechos cardiovasculares, mas os próximos passos, os próximos estudos vão fazer essa melhor correlação, mas a gente já sabe que a introdução simultânea foi favorável, tanto não foi significativa a piora da função renal, como às vezes a gente tem medo, né, da creatina piorar muito quando a gente introduz as duas drogas, não teve, e também não teve hipercalemia significativa. Replicou o que acontece quando a gente bota inibidor de SLT2 com IECOBRA, que tende a controlar potássio e não fazer hipercalemia. A mesma coisa aconteceu com a finerenona. Pode passar. E aí, eu sempre trago esses slides em todas as aulas, que a lembrança de que se eu triei, né, e percebi que está alterado, e se eu otimizar esse tratamento, é isso que vai mudar desfecho, principalmente, pode clicar, nesse estudo, que na verdade foi um estudo que ele faz uma propensão, né, em cima dos dados que se tem, de que se o paciente ele não está usando o inibidor, especificamente aqui é para inibidores de SLT2, tem essa propensão combinada quando eu faço o quarteto fantástico, de que pode o paciente ficar livre, né, sem diálise em até 30 anos. Então, isso é um dado importante para trazer para a gente, né, e também a importância de que a gente precisa atuar precocemente, porque se a gente entrar com os remédios numa taxa de fração glomerular avançada, a gente não vai ter esse ganho livre de diálise, e a importância da gente saber triar da forma correta, né, com microalbuminúria e com creatinina, principalmente a lembrança aí da microalbuminúria, que é um marcador precoce, e que aí depende da gente de fazer essa triagem, de entrar com um tratamento otimizado para cada caso, para que a gente ganhe esse maior tempo livre fora de diálise e também de desfecho cardiovascular. Pode passar? E aí, mais uma vez, sendo redundante, tentar colocar essa mensagem, se eu conseguir terminar essa aula com uma pessoa só, aplicando a relação albumina-creatinina nos seus pacientes que contemplam esse contínuo cardiorrenal metabólico, eu já me dou por satisfeita, né? E aí a pergunta se o monitoramento cabe com a microalbuminúria abaixo de 30, né? E aí acompanhar essa curva, que não tem nada na literatura ainda dizendo qual é o tempo ideal, mas a recomendação é de 3 a 6 meses a cada caso, e diante de microalbuminúria alterada. Com creatinina normal, a gente precisa já começar os antiproteinúricos, né? Por exemplo, o paciente não tem hipertensão, tem doença renal crônica por outra causa, tipo doença renal policística, não tem hipertensão, mas tem microalbuminúria positiva, ele precisa começar os primeiros antiproteinúricos, que especificamente na doença renal policística não se usa inibidor de SLT2 e também finerenona, porque não tem estudo, mas IECA e BRA seria um primeiro tratamento mesmo sem hipertensão. Então, a lembrança de que esses pacientes, às vezes, não estão com nefrologista, está com médico clínico, e a importância de um rastreio adequado, né? Normalmente, esses pacientes com doença renal policística, ele tem outros comemorativos, às vezes abre um quadro de IC, então, às vezes, chega para a gente só depois, porque às vezes não tem creatinina alterada, e daí a importância da gente estar conversando conjuntamente. Pode passar? E é isso, a minha mensagem de hoje, a revisão sobre a albuminúria. Ok, Silvia, parabéns, como eu falei no início aí da sua apresentação, sem dúvida nenhuma, ia ser muito enriquecedora, né? Então, você tocou em tópicos aí importantíssimos, fundamentais aí, que eu acho que serve para todos nós no dia a dia aí do consultório, né? Eu acho que vale a pena lembrar ainda que mais importante do que usar esses remédios é tratar as doenças que mais levam à disfunção renal, né? A gente considerar aí que um percentual imenso de hipertensos não estão controlados, diabéticos também, né? Que são, eu diria assim,
as duas grandes doenças aí que andam de braço dado para a doença renal. Eu acho que esse é o alerta mais importante. Suza, então você veja que a gente, quer dizer, na prática se trabalha muito com creatinina, se fala vendo creatinina, e a gente ainda não se fala tanto na relação com a albumina, né? Quer dizer, eu acho que isso precisa ainda ser muito mais enfocado, porque quando a creatinina sobe, eu acho que o barco já andou muito aí, né? Quer dizer, em perda de tempo, que eu diria, né? Independente que eu estou falando do controle dos fatores, desses outros fatores, né, que levam à função renal. Então, o que está sendo feito aí? Esse trabalho de educação continuada, eu acho que tem que ser muito intenso, não só em cardiologia, mas pegando também em clínica médica. Eu não sei como é que a Sociedade de Nefrologia está se portando aí, nesse sentido aí de alertar para isso, né, como você bem chamou a atenção. A SBN começou agora um movimento de a SBN vai às UBSs, né? E aí, a primeira até a unidade que vai ser o Contemplar o Norte e Nordeste. A gente teve um movimento bem grande na SBN, porque já tem duas sucessões, né, do representante ser nordestino, e isso favoreceu a gente e favoreceu também um olhar mais diferenciado, porque, infelizmente, quando é o Sudeste ou o Sul que está na gestão, acaba que a gente é pouco favorecido. E aí ampliou mais essa conversa entre todas as regionais, né? A gente ainda não tem regional em Sergipe, mas vai começar no Maranhão esse trabalho de SBN vai ao OBS para justamente trazer essa lembrança de que quem está lá na base é que precisa fazer seu trabalho bem feito, porque não tem especialista, por exemplo, não tem nefrologista para contemplar todo mundo que está alterado, né? Quando a doença renal sair da mão do nefrologista, eu acho que o negócio vai andar melhor, porque não tem nefrologista para atender todo mundo. Chega paciente no João Alves, que é o que eu estou fazendo do meu mestrado agora. Eu estou trabalhando com os idosos, mas idosos que chegam em uremia e não tinham dosagem de creatina prévia. Então, assim, a base que está errando, né? Sempre a gente volta para a base, e a SBN está com esse olhar diferente de bater mais nessa tecla para a gente evitar que chegue paciente no desfecho, que dá para evitar por vários motivos. Remédio não faz milagre, mas ajuda a gente aí quando a questão da mudança de estilo de vida não é bem contemplada, né? E aí, Sheila? Primeiro, dá parabéns, né? A aula, assim, maravilhosa, uma revisão fantástica. Eu declaro o meu conflito de interesses, né, nas minhas afirmações, porque nesses últimos 2 anos e meio, o que Susan tem me ensinado e o que ela mudou de mudança de paradigma na minha vida, a ponto de eu conseguir instituir, em lugar que eu trabalho, a relação albumina-creatinina de forma sistemática, inclusive em clínica popular. Então, hoje a gente tem, na clínica popular que eu trabalho lá, é sistemático, está tendo, a gente está cobrando de ter isso do SUS, porque é o SUS que enfrenta a minha clínica também. Então, aquilo que você falou, Souza, começar a utilizar o aprendizado, né? Esse aprendizado que eu recebi há cerca de 2 anos, eu estou fazendo, replicando e tornando disso uma coisa obrigatória. Hoje eu olho de uma outra maneira completamente diferente, né, o paciente que chega para mim. E é muito importante porque nós tivemos 20 anos de congelamento, né, onde o nefrologista não teve a oportunidade nem o alcance de mudar desfechos. E nós, cardiologistas, passamos esses 20 anos frustrados, porque a maioria das vezes a gente encaminhava para o nefrologista e ele dizia, vamos observar. Parecia que o paciente estava numa lâmina de microscópio. Então, agora não há mais justificativa para essa postura observacional. Nós precisamos ter uma postura
intervencionista, não necessariamente de invasão, mas intervencionista de mudar, de entender, de explicar, de associar o risco com a doença renal, tanto quanto nós fazemos isso com a doença cardiovascular. Porque, como a Susan falou, não tem nefrologista para todo mundo. Não adianta o cara chegar para mim quando ele está com uma microalbuminúria de 300, 400, ela já me mostrou microalbuminúria de 800 dentro do consultório. Então, assim, é muito bom que a gente possa discutir, que a gente possa falar de maneira clara sobre esse assunto, porque eu sou diabética, então legislo em causa própria, claramente, trabalho com mulher, cardiologia da mulher, legislo em causa própria também, já apresentamos, acho que três trabalhos agora, né, tem mais um, que a gente está levando para o Norte-Nordeste. A doutora Suza está lá representando Sergipe no Norte-Nordeste, na parte de nefrologia, e a gente precisa parar de fazer da doença renal um tabu. Precisamos olhar de frente, abordar e intervir. E não ficar à espera que o paciente precise de uma terapia substitutiva para daí a gente poder achar que fez alguma coisa pelo doente. Eu acho que eu tinha a dizer é isso, além de, mais uma vez, parabenizar. Desculpe aí se atrapalhei um pouco a sua apresentação no clica fora, clica dentro, mas parabéns, você foi perfeita, perfeito. Como faço minhas as palavras do doutor Hermínio, um mestre a quem eu respeito, admiro e amo, você realmente está à altura de qualquer nefrologista desse país e do mundo para falar, porque você fala com propriedade, conhecimento e seriedade. Aí, minha filha, não tem para ninguém, não. Ok. E aí, Zé Essas não são Lúcio? palavras minhas, não, viu? São palavras Eu do doutor concordo. Hermínio. Eu endosso. O nosso mestre, o homem que fez a gente realmente descobrir que podia botar o país, o país do forró no mundo em ciência. O primeiro que despontou para isso. E aí, Zé Lúcio? O microfone está desligado. Está desligado, Zé Lúcio. Opa, parabéns, Ele se viu, emocionou. Suzane? Excelente revisão, você trouxe excelentes conceitos, foi muito importante para a gente, acho que você abriu nossa mente de várias maneiras, né? Acho que mais uma ferramenta para a gente identificar nosso doente. Eu só queria colocar assim, do ponto de vista conceitual, você tem um limite para você chamar microalbuminúria, a partir de tal teto não é mais microalbuminúria ou não? Por conta desse toda hora é ponto de corte mais reduzido, até uma coisa que eu acabei não falando, Não, mas eu digo limite superior. Hoje não se fala mais, é isso que eu ia reforçar, não se fala mais micro e macro, se fala só albuminúria, justamente para você ficar alerta a qualquer valor. Então, hoje, até se você for pedir, você pede albuminúria, uma coisa que eu acabei não falando, né? Mas hoje... porque antigamente era de 30 a 300, acima de 300 era albuminúria, né? Isso, então você... Pronto, tá, perfeito. Não, era isso que eu tinha... A terminologia é albuminúria, não é mais Tá. micro, macro, é albuminúria, para justamente reforçar, para você ficar alerta para valores menores e não deixar chegar a macro. Veja, no último ano, eu e Souza e Sheila também estava lá no simpósio Dr. Gilson, e teve uma palestra também, que é um professor titular da UFBA, que eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele agora. Foi que eu fiz aquela pergunta aí. Ele veio para o concurso de Cleiton, mas eu esqueço o nome dele. É Hugo? Não sei, não me lembro. Ele já é uma pessoa bem experiente. Já. E ele trouxe... Foi bem na sua linha, e assim, chama a atenção que a gente tem como fator agravante de risco cardiovascular, mas é importante, como a epidemiologia mostra, qualquer alteração de albuminúria, ou de creatinina, ou de clearance, como incrementa o risco, né? Mas o que a gente discutiu muito é que a gente não sabe muito como agir, né? A gente não tem muito ensaio clínico que tenha usado albuminúria para a intervenção. Então, minha pergunta é o seguinte: quando a gente tem uma microalbuminúria, vou chamar ainda como microalbuminúria, quando a gente tem, digamos, um aumento de albumina na urina acima de 30, sei lá, que você incrementa o risco,
a gente já está no contínuo cardiovascular com lesão subclínica, né? Eu entendo que isso já é uma lesão subclínica, não é uma lesão clínica necessariamente, mas também não é o fator de risco, você já passou da fase. Então, o relógio lá do tempo, né, biológico já está avançado. E seguramente aponta para um risco maior, para a rapidez eventualmente, comparativamente a quem não tem, de morte prematura, insuficiência renal, morte prematura e todas as complicações da disfunção renal. Então, assim, na sua prática, você tem dados, por exemplo, sei lá, do grupo hipertenso que chega para você, grupo que chega em primeira consulta, qual é o percentual de pacientes que já apresentam esse tipo de lesão? Assim, mais importante que isso, o que é que você de fato tem feito em termos de droga? Só para dar um contexto, a diretriz brasileira, ela não usa o tamanho da placa, ela usa 50% para dizer que é muito alto risco, para um tratamento intensivo, mas qualquer placa, meta abaixo de 70 de LDL. Pelo menos é isso que fica subentendido na diretriz brasileira. Qualquer placa, independente de ser 10, 15, 20, 30, meta abaixo de 70. Quando você vai examinar um paciente jovem, 40 anos, 35 anos, 30 anos, 45, vira e mexe, você vai encontrar um paciente já com microalbuminúria. Mas o que é que você tem feito de fato? Claro que dieta, perda de peso, controle de pressão, tudo, mas existe alguma droga específica para o rim? Você já está usando, por exemplo, qual é o critério que você usa para ISGLT2 ou num obeso usar uma semaglutida? Como é que você está na sua prática? Eu queria saber um pouco isso. Não tenho o estudo da minha população, de quem faz mais, né? Se é hipertenso, diabético. A literatura, assim, é um tema até que tem me interessado bastante, mas estou com várias vertentes estudando, acaba que quero me dedicar para isso depois, inclusive porque tem ventilado na literatura que, por exemplo, homem faz mais do que mulher, e isso é marcador por isso que o homem evolui, talvez por isso que o homem evolua mais grave quando tem doença renal crônica, mais rápido e mais grave, né? Mas não tem, assim, muita literatura ainda sobre isso. A hipertensão fala, mas é pouco, é mais já estabelecido no diabetes, né? Por conta dos vários mecanismos de lesão. Então, eu percebo até dos pacientes que eu recebo no consultório, quando é diabético, é mais comum vir com relação à buina-creatina já feita. Quando é paciente hipertenso, com IC, outro dado com obesidade, que às vezes nem é tido como doença, né? Então, a pessoa nem vem com relação à creatinina. Ela vem uma obesidade, para mim, com creatinina pouco alterada, e daí, quando a gente vai ver, uma microalbuminúria já está muito alterada. E aí, a questão do tratamento é bem individualizado. Costumo dizer que tendo a botar inibidor de SLT2 para todo o DRC, principalmente quando é jovem. Aí eu tendo até por mais do que no paciente mais idoso. O paciente mais idoso, a gente tem que ponderar uma série de questões. Tive com um paciente, há pouco, um paciente de 77 anos, com MC de 33, e ele já estava otimizado com IECOBRA, já estava otimizado com inibidor de SGLT2, não ia por finerenona porque o potássio bem limítrofe, e tentei começar agonista de GLP-1, mas ele fez uma tontura e náusea que levou à queda. Então, é mais uma questão de que individualizar, assim, realmente o tratamento e acompanhar de perto, porque dá trabalho, né? Dá bastante trabalho, às vezes tem que disponibilizar seu telefone, principalmente para os remédios que aumentam potássio, né? Ver um potássio quando junta com um mês, para ver como é que tá. O paciente, quando tem doença renal avançada, ele já tem muitos comemorativos para fazer hipercalemia, então, mais outro olhar diferenciado. Então, é individualização mesmo, assim, não tem um padrão do que é que a gente faz. Às vezes, teve outro caso que eu apresentei, que o paciente não tinha ECOBRA, eu comecei agonista de LP1, inibidor de SLT2 primeiro, do que ECOBRA. Teve outro que eu comecei finerenona primeiro, do que os outros dois, porque era um paciente que fazia candidíase e fazia uma hipercalemia e estava com pressão baixinha, né? E aí eu comecei finerenona primeiro do que os outros. E daí vai. Então, cada caso tem. O que não pode é assistir aquele dado e falar assim, não, eu vou ver daqui a 3 meses de novo,
porque aí a gente vai perdendo, que é bem típico, que é isso que eu assisto no meu consultório, por exemplo. Tem uma creatinina de 1,2 e uma microalbuminúria de 300. Aí eu não faço nada. Aí vem de novo daqui a 3 meses ou 6 meses, não fez o exame que eu pedi, vem com o exame de outro médico que só tem creatinina. Aí a creatina sai de 1,2 para 1,5. Aí você fica assim, não, perto do normal, mas você não olhou para a microalbuminúria, você não interviu nisso. E daqui a pouco volta para mim com a creatina de 2. O que está acontecendo? Não aconteceu nada. Será que não aconteceu nada? O rim estava ali falando que ele está hiperfiltrando e que eu não estou fazendo nada para poder bloquear aquilo. Então, isso é o que eu assisto corriqueiramente. Uma creatina que piora dentro de 1 ano e que a pessoa, como vai piorando sorrateiramente, a pessoa fica sempre achando que está perto do normal, perto do normal. Mas perto do normal não é o normal. E aí, às vezes, acaba tendo desfecho que a gente não gostaria. E aí, quando a gente vai dosar a taxa está abaixo de 30, me limita começar várias drogas, como inibidor de SLT2, que só pode até 20, finerenona, que só pode acima de 25, e agonista de LP1, que só pode acima de 30. Então, quando a gente deixa ela piorar um pouquinho, já me limita a terapêutica. Beleza. Excelente. Suzana, Pois não, Sheila. assim, nesse contexto, a gente está falando muito de microalbuminúria, a gente está falando ainda de creatinina, de dosagem. O clearance não se indica mais para nada? Urina de 24 horas para ver clearance só em situações específicas. Por exemplo, o paciente é hepatopata, então a creatinina em si, para mim, não reflete doença renal, porque ele vai ter uma creatina mais baixa porque não tem músculo. O paciente amputado, que tem superfície corpórea diferente, né, do habitual, então a creatina, talvez, medida no sangue, não vai me refletir. Ou paciente com insuficiência cardíaca grave, aí eu tenho que fazer urina de 24 horas. Mas, diante da limitação da urina de 24 horas, na verdade, o que é padrão ouro hoje, segundo o CADIGO de 2024, é fazer a taxa, né, de filtração glomerular estimada, a creatinina cistatina. Então, nos pacientes que podem dosar a cistatina, a gente faz a dosagem de cistatina, creatinina e bota na fórmula específica de taxa de filtração glomerular estimada, creatinina, cistatina. E aí bota os dois dados e ter aí que se aproxima mais do real. Porque a cistatina também tem suas limitações, principalmente no paciente inflamado, que é a maioria dos nossos pacientes, né? Exato. Obeso, com doença neoplásica. Então, quando eu não posso fazer cistatina porque não está no SUS e nem no plano de saúde, eu faço urina de 24 horas. Mas quando pode, o melhor seria dosar as duas e fazer a taxa mais perto do real. Obrigada. Perfeito. Excelente. Só mais uma coisa, Souza, assim, só para... Nos últimos estudos que a gente discutiu no clube do artigo, não estou lembrado do último acrônimo, do último estudo, mas toda vez que a gente aperta o controle da pressão arterial, que a gente coloca um nível de pressão mais baixo, parece que um dos efeitos colaterais é perda de função renal, pelo menos medida por creatinina. Qual é seu conceito sobre isso? Em relação, por exemplo, quando a gente reduz pressão, reduz AVC de maneira expressiva, reduz insuficiência cardíaca, próprio infarto também, mas parece que no rim é um pouco mais delicado. E tem estudos observacionais que pacientes hipertensos resistentes, também quando a gente aperta o controle, perde um pouquinho a função renal. Não é só naquela fase de autorregulação. Você tem alguma ideia sobre isso, Susan? O CADIGO, o último, ele pede só uma pressão sistólica abaixo de 120. É o único ponto que ele faz em relação, olhando para a doença renal crônica, que especificamente, por exemplo, a doença renal policística, é muito importante a gente seguir meta pressórica. Então, eu acho que a resposta, apesar do CADIGO ser bem criterioso, é individualizar, porque a gente está diante, por exemplo, ele não faz diferenciação em idade, em nível de doença renal, tipo, se é doença renal mais avançada ou doença renal inicial, ele só coloca que a pressão sistólica abaixo de 120. E na prática, quando a gente também aperta muito os pacientes com doença renal crônica, que normalmente são mais idosos, ele faz uma dissociação entre sistólica e diastólica, e aí acaba tendo muito efeito
efeito adverso, né? Reclama de muita tontura, às vezes tem queda. Então, na literatura, assim, falando de doença renal crônica, não tem nada assim que me dê subterfúgio de bater o martelo de que o melhor é esse ou esse caminho. Mas o que a gente vê na prática é individualizar, apesar do CADIGO dizer que quer uma sistólica abaixo de 120 independente. Perfeito. Muito bom. Bem, eu acho que diante Souza, do... posso fazer Claro. uma pergunta final? Deve. Primeiro, parabenizar também Susan pela apresentação. Ela que foi egressa das alas do USE, né? Eu tive muito prazer de ser preceptor dela na residência de clínica médica, e ver ela apresentar com tanta maestria esse tema, dá muito orgulho. E, Susan, queria comentar uma coisa com você, assim, que eu vejo. Nós, cardiologistas, a gente encontrou, vamos dizer assim, o nosso foco do marketing da cardiologia na pressão arterial, e isso popularizou. Todo mundo hoje valoriza a sua pressão arterial, mesmo o leigo quer saber como é que ela anda. O pessoal da endocrinologia pegou vamos dizer, o seu foco de propaganda na glicemia, né? Então, eu acredito, assim, que você não acha que seria a hora do pessoal da nefrologia valorizar mais? A gente sempre falou muito da creatinina, mas eu acho que o que você falou da microalbuminúria é que deve ser o foco, vamos dizer assim, publicitário da nefrologia, para poder a gente chegar nessa população, as pessoas se interessarem pela sua função renal. Está entendendo? Eu acho que esse é um ponto interessante. A cardiologia sempre brigou pela sua, a endócrina sempre brigou pela sua, e acho que a nefro nunca encontrou ainda o seu foco assim para popularizar onde é que as pessoas têm que perguntar para o seu médico, mas doutor, como é que está a minha função renal? Pouca gente valoriza isso, né? O paciente que vai no seu consultório, ele só pergunta isso ou quando ele está com medo de tomar um contraste, né? A maioria dos pacientes está assim, ou quando ele já está doente há muito tempo. Então, acho que valia a pena. Você não acha que esse é um grande momento, já que a gente tem muito bons estudos, para colocar a relação albumina-creatinina como esse foco, né? O foco de você divulgar a doença renal para a população em geral? Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Você tocou bem aí no ponto principal, que é o que a nefrologia está brigando, a pessoa não sabe sua creatinina, que é um exame rápido, dosado no sangue, que não traz muita repercussão. Vou te dar um exemplo por que a gente foca na creatinina e por que a creatina acaba ganhando uma repercussão mundial. A gente faz eu faço muito trabalho de rua e tenho a dosagem a relação albumina-creatina também para fazer. E às vezes com o banheiro ali que está ali do lado. Se você pede para a pessoa vir aqui para a ponta do dedo, dosar a creatinina, ou então ir ali fazer o xixi, ela não faz. Então, em relação de conscientização populacional e de que a doença renal ela é assintomática, silenciosa, e que eu tenho que começar sabendo como é que está meu exame, a gente tem batido na creatinina porque nem a creatinina está ainda consolidada e ela é um marcador mais direto assim, para a gente, para dizer assim, opa, olhe para isso. Porque às vezes a relação albumina-creatinina alterada não consegue traduzir para o paciente lá quanto o seu rim está funcionando, por exemplo. Ele não vai se preocupar tanto, diferente de quando eu falo que uma creatinina, o rim dele está funcionando 30%, ele vai querer correr para o nefrologista. E às vezes uma relação albumina-creatina alterada, ele não consegue interpretar que aquilo é importante, só quando está saindo espuma na urina. Que às vezes eu recebo paciente assim, que vem para o consultório com a queixa de espumúria e ainda com creatinina normal. E aí, quando a gente vai ver, realmente tem uma relação albumina-creatinina alterada. Então, assim, a campanha dos últimos anos da Sociedade Brasileira de Nefrologia em relação ao Dia Mundial do Rim é dose sua creatinina, né? Existe hoje a creatina point of care, existe um aparelho que hoje dosa instantâneo igual a dosagem de glicemia,
e aí estão batendo mais nessa tecla para trazer a consciência, para num segundo momento, talvez, começar a falar assim, olhe para o seu xixi também, que é mais complicado. A gente vem vários debates como esse, Luiz, que você levantou nas nossas reuniões, até a gente brincou, eu ia até trazer que a China está mais à frente da gente. A China, não sei se vocês já viram, mas ela criou um vaso sanitário que faz a leitura do sumário de urina instantâneo em lugares, pelo país. Então, você faz xixi, você aperta lá e já sai o resultado do seu sumário de urina para você carregar. Então, a China sempre à frente da gente em relação a várias coisas e a essa também. Tem alguns blogueiros que viajam pelo mundo que já estão postando esse vaso sanitário aí, que talvez tivesse que ter em outros lugares, que a urina já é uma janela aí de problemas que a gente pode ter e não sabe, né? Mas pela limitação e pela imensidão do Brasil, fazer um exame mais rápido na ponta do dedo traz mais efeito do que mandar ele fazer xixi, sabe? Mas um dia a gente melhora. E só complementando isso que a Susan está dizendo, a gente tem visto isso, porque os 2 últimos anos, esse trabalho que ela fez com creatinina Point of Care, no meio da praça, esse pessoal não mede a creatinina e é jogado na vida, não. Eles são direcionados para retestarem, para fazer um acompanhamento depois, vai para o ambulatório da nefrologia. Então, é uma parte da história que mostra que já tem que ter uma preocupação. E nesse contexto, a gente tem pego até 5,4 de creatinina, a gente pegou e a gente levou agora para o Congresso do DCM, trabalho falando sobre isso em mulheres. Então, assim, ela conseguiu abrir um leque de possibilidades da gente começar a mudar essa conscientização. Por isso que eu acho que é tão importante. E é muito rápido, é como uma glicemia. Perfeito. Porque, na verdade, a creatinina é um exame muito mais específico, talvez menos sensível, né? E a albumina também é mais sensível. Né? Então, esse é o problema. O mais específico sempre é mais palatável, né? Do que o mais sensível. Então, esse é o problema. Mas, olha, Suzy, eu queria mais uma vez agradecer. Excelente reunião, né? Se pudesse, a gente continuaria aqui falando e aprendendo aí com você, né? Que você, além de uma didática bem palatável, você é rica em conhecimento, então isso facilita muito a divulgação, né, desse processo. Então, parabéns, venha mais para a nossa reunião, né, ela continua aí firme, e como eu falei no início, nós vamos ter agora um recesso aí de 4 semanas, porque coincide com as festas juninas e as 2 semanas de julho, muita gente está em viagem aí com filhos e etc. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Susan, a presença de todos e dizer que daqui a um mês, né, a gente volta com mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas. Um abraço a todos aí, bom São João, bom congresso aí para quem vai para a SOCESP, né? Você não vai não, chefe? Não, não vou não. Eu estou aqui, eu vou ficar por aqui. Magoei. Boa noite.